Olá, boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Fernando Pessoa para todas as pessoas na Rádio Movimento.pt. Um Fernando Pessoa como nunca se ouviu hoje em registro de tertúlia, para começar para já com as notícias da semana e as indicações de agenda. Digo então que Em Pessoa, uma peça de teatro criada em 2014 por Sílvia Brito e que tem percorrido desde então o país, apresenta-se amanhã no pequeno auditório do Teatro Circo de Braga às 11 da manhã e 3 da tarde. Ela é destinada a todos os públicos, é um espetáculo que tem como foco o processo de drama da criação artística em várias vozes, corpos múltiplos e especificamente nas formas de Alberto Queiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis, que procuram nesta peça afirmar a sua originalidade e a sua diferença dentro do universo de um só pessoa. Com os textos do escritor, sobem a palco os atores André Laires, António Jorge e Eduarda Filipa. Patrícia Lopes, pianista e compositora brasileira, subirá ao palco do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha já no próximo domingo, 29 de outubro, às 5 da tarde. De São Paulo traz o Feminino em Pessoa, um concerto e agora também disco, inspirado na poesia de Fernando Pessoa e composto inteiramente por músicas da sua autoria. Ao piano de Patrícia Lopes junta-se a voz de Paula Mirhan, o clarinete de Hugo Azanha e o violoncelo de Ricardo Ferreira. Patrícia Lopes inspirou-se em Fernando Pessoa e nos seus heterónimos para compor temas que evidenciam o lado feminino que o próprio poeta explora na sua obra. Este espetáculo, O Feminino em Pessoa, repetirá depois em Lisboa, a 4 de novembro. De tudo falaremos aqui mesmo, mais em detalhe, já que Patrícia Lopes será uma das nossas próximas convidadas para a entrevista em estúdio. No passado dia 18, a polícia da Grécia dispersou um grupo de monges, sacerdotes e cristãos ortodoxos que tentavam impedir uma peça que consideravam blasfema, nada mais nada menos que a adaptação de A Hora do Diabo, um texto de Fernando Pessoa que tão simplesmente fala do bem e do mal que existe em todos os seres humanos. Munidos de imbecilidade cega e bandeiras da Grécia, cerca de 100 manifestantes tentaram romper o cordão policial que protegia o Teatro Aristotelion em Salónica, a segunda maior cidade grega. Os manifestantes gritavam maçons fora da Grécia enquanto brandiam símbolos religiosos. A ridícula manifestação não impediu a récita da peça num país onde Fernando Pessoa, poesia e prosa é cada vez mais popular e insistentemente levado aos palcos nas mais diversas adaptações teatrais. Os Lavoisier, duo composto pelos músicos Patrícia Relvas e Roberto Afonso, são os mais recentes portugueses a trazer a disco património de Fernando Pessoa. Tudo acontece no segundo álbum da banda, de Seu Nome é Teu. O poema Viagem surge recriado entre as raízes tradicionais portuguesas e a guitarra elétrica. Brevemente, esta canção entrará naturalmente no alinhamento das nossas emissões. Na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, às 3 da tarde, a Casa Fernando Pessoa volta a levar a cabo uma das suas visitas guiadas preparadas para a comunidade surda. Estas visitas são conduzidas na oralidade por um elemento da equipa de Museologia e Património da Casa Fernando Pessoa e um intérprete de língua gestual portuguesa, para que a experiência possa ser partilhada por visitantes ouvintes e surdos. Os bilhetes custam 4 euros e as marcações podem desde já ser feitas para o e-mail visitas@casafernandopessoa.pt. Repito, visitas@casafernandopessoa.pt. Temos hoje uma emissão dedicada à revista Portugal Futurista, cujo centenário se assinala mais concretamente e cronologicamente em novembro, e é por isso mesmo que tenho comigo hoje o nosso convidado desta emissão. Ricardo Marques é bolseiro de pós-doutoramento da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, é licenciado em Estudos Portugueses e Ingleses e doutorado em Estudos Portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde desenvolve investigação no âmbito de alguns
institutos diversos. Investiga as relações literárias e culturais anglo-portuguesas, sobretudo no que diz respeito ao modernismo e à literatura de viagem, a literatura tradicional, e faz estudos de tradução e estudos interartes. Desenvolve atividade crítica em revistas da especialidade, como a Colóquio Letras ou o Jornal de Letras, sendo também tradutor freelance de poesia anglo-saxónica e espanhola, e tendo editado dispersamente desde 2011 algumas dessas traduções, nomeadamente nas editoras Língua Morta e Não Edições. Publicou em 2013 Na Teia do Poema, primeiro livro de fundo de ensaio em Portugal sobre a poesia de Nuno Judice, e depois tem obra própria nos Territórios da Poesia, Eudaimonia de 2012, Servidões de 2013, Bucólica de 2014, Metamorfoses de 2015 e o mais recente, A Noite Variações, deste ano. São apenas alguns dos títulos de poesia que vem editando em nome próprio. É agora também comissário da Mostra Portugal Futurista e outras publicações de 1917, uma exposição que está atualmente patente na Biblioteca Nacional de Portugal, onde vai ficar disponível com entrada gratuita até 30 de dezembro próximo. Esta exposição vai constituir parte da nossa conversa. Já lá iremos, para já vamos à música, com uma curiosa proposta de uma cantora e compositora britânica da área do jazz, que ao segundo álbum já vai em 2 incursões pelo universo pessoano. Ela chama-se Finny Bierman, e antes de irmos à conversa com o nosso convidado Ricardo Marques, vamos ficar com palavras de Fernando Pessoa, em inglês, de uma tradução de Richard Zenith, este I Know I Alone, que, devido a questões técnicas, não vai entrar, e vamos, sem rede, passar desde já à conversa com o nosso convidado. Esta exposição, comissariada, como já dizia há pouco, pelo escritor e investigador Ricardo Marques, o nosso convidado desta semana. Ricardo, dou-lhe as boas-vindas e agradeço a sua presença. Começava por perguntar, naturalmente, em que consiste, fora da revista Portugal Futurista, esta exposição, já que o título completo da mostra é Portugal Futurista e outras revistas de 1917. Que revistas foram estas e como é que lhe foi possível fazer o cruzamento de todas estas propostas editoriais daquele tempo? Pois, muito obrigado também pelo convite. E sobre a exposição, portanto, a ideia da exposição vem no seguimento exatamente desse trabalho de investigação de fundo que tenho estado a fazer. É uma investigação de vários anos e, portanto, a seguir à celebração dos 100 anos de Orfeu, a ideia que eu tive foi fazer a celebração do centenário de Portugal Futurista, que é, a todos os níveis, a revista que é mais importante a seguir ao Orfeu. Portanto, a ideia foi fazer essa comemoração, portanto, tudo o que teria a ver com o futurismo de Portugal Futurista e Portugal Futurista enquanto revista, obviamente estaria patente na exposição. Há sempre também nestas exposições uns limites de espaço, não é? E temos de pensar sempre, logo desde o início, quantas vitrines vamos ter, qual é o tamanho das vitrines, portanto, há toda uma questão de logística, e exatamente para depois pôr a segunda parte, não é, das outras publicações. Eu tive o cuidado de, quando não foi logo ao início, mas foi mais para o fim da preparação, de ver com cuidado o título todo, porque outras revistas seria induzir em erro público, não é? Há várias revistas realmente em 1917, tenho esse inventário feito, mas é mais interessante equacionar a Portugal Futurista não só com revistas, mas também com outras publicações que também estão lá, nomeadamente de escritores modernistas que então estavam a começar, tal como os mais conhecidos, portanto, a exposição, de certa forma, encaminhou-se para não ser só o centenário da Portugal Futurista, mas também para ser depois, dados os eixos, não é, que do meu próprio trabalho de investigação onde me levou,
os eixos com outras publicações em livro e em publicação periódica, em revista, de 1917. 1917, 2 anos antes, já tínhamos tido com Orfeu um escândalo cultural, pode dizer-se, uma revista demasiado nova para aquele tempo. Em 1917, depois do escândalo cultural da Orfeu, dá-se um escândalo, um caso de polícia com a Portugal Futurista. Aparentemente. Curiosamente, é verdade que há muita informação que hoje em dia quase que pode passar por mitológica, nomeadamente os anunciados 10.000 exemplares que teriam sido impressos do número 1 e único da Portugal Futurista. O que é certo é que parece que, felizmente, gente como Raul Leal, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor e, naturalmente, Fernando Pessoa, em nome próprio e com o heterónimo Álvaro de Campos, parecem não ter aprendido nada com as perseguições e as críticas que tiveram em 1915 com Orfeu, e em 1917 fazem uma revista que causa ainda abalos maiores. É muito curioso ver que a juventude já mais avançada, digamos assim, de toda esta trupe, continuava a fazer-se viver. Sim, é muito interessante esse tema, porque há várias coisas que podem ser ditas em relação a isso. A própria exposição tem uma cronologia que eu tive a preparar com todos os eventos que, de certa forma, são o contexto, não é, desse ano. Portanto, uma cronologia de 1917, e que penso que se vira para e passo, se analisar todos esses eventos que lá estão, e se nós também nos lembrarmos dos mais importantes, porque basta referir que foi o ano da Revolução Russa, não é? E tinha sido acabado de ser as aparições de Fátima, não é? Portanto, há todo um contexto de político ou social muito desfavorável, como foi no fundo toda a Primeira República. Houve 40 governos na República, e esse ano também assistiu à queda do último governo do Afonso Costa, não é? E, portanto, a Portugal Futurista realmente surge num contexto muito interessante, até de certa forma até mais interessante do que 1915. Realmente a sua apreensão, em relação a isso há também muitas histórias e muita mitologia contada, não é? E eu espero que com esta exposição, dado o trabalho de investigação que fiz, essa história seja melhor contada. É um dos objetivos. Não é uma mostra muito grande, tem apenas 8 vitrines, não é? Com 8 vitrines temáticas, portanto metade são dedicadas exclusivamente à Portugal Futurista e outra metade a outros eixos. Mas realmente a história da apreensão é uma das histórias mais mal contadas, não é? Porquê? Porque nós nunca encontramos o auto de apreensão. Eu próprio andei nessa demanda, fui à Torre do Tombo, porque há várias coisas que dificultam a encontrar esse auto de apreensão. Uma delas é o facto de, nesse ano, em setembro, se não estou enganado, em setembro ou no início de outubro, portanto já existe a censura, e a censura passa, digamos, a jurisdição da censura passa do Ministério do Interior para o Ministério da Guerra. E ao Ministério da Guerra também fui, ao Museu Militar, o acervo está muito desorganizado e foi muito difícil também fazer essa pesquisa, e portanto é exatamente antes da Portugal Futurista surgir. E, portanto, por onde é que iam depois esses autos de apreensão? Não se sabe, não consegui encontrar, e realmente esse seria o documento que nos contaria exatamente o que é que aconteceu à Portugal Futurista, não digo aos 10.000 exemplares, porque realmente isso parece uma botada do Almada, parece mais uma coisa que ele tenha feito, até porque há outras histórias paralelas em que ele falava de milhares de exemplares que tinha feito de uma das folhas volantes dos balados russos, fez 5.000 exemplares, quando o Diaghilev, ele leu o texto ao Diaghilev, que já estava cá, e o Diaghilev gostou muito do seu manifesto. Ele disse que corri logo à tipografia fazer 5.000 exemplares. É uma hipérbole, portanto, ele era uma hipérbole, o Almada, não é? E, portanto, é natural que essa tiragem que diz na contracapa do exemplar 10.000 exemplares
deve ser 10 exemplares, se calhar, às tantas, não é? Nós não sabemos. Mas essa questão da apreensão é muito interessante e é uma das portas de entrada na minha exposição, na exposição que eu preparei. Portanto, o primeiro documento, em que há uma vitrine totalmente dedicada ao aparecimento da Portugal Futurista, e esse aparecimento não há, digamos, salvo um documento, não há nenhumas notícias nos jornais, como houve depois para o Orfeu. Não há nada que diga que Portugal Futurista irá aparecer. Há no espólio do Pessoa também um pequeno pedaço de papel em que está arriscado Portugal, a monarquia, e Portugal Futurista está intacto. E há outro documento que é uma carta que o Comitê Futurista escreve para o Heraldo, que é uma publicação do Algarve, que tinha uma coluna futurista, que teve essa coluna futurista entre 1916 e 17 e que foi coligida pelo Nuno Júdice já nos anos 80, logo em 81, e depois com uma segunda edição em 93, num volume que se chama Poesia Futurista Portuguesa 1916-17. Portanto, o Heraldo publica essa carta do Almada, do Comitê Futurista, que era o Almada e o Santa Rita Pintor, em que diz, é o único documento que nós temos em que diz que vai aparecer a Portugal Futurista. E é um documento, uma carta de 5 de agosto, publicada em 5 de agosto de 1917, e infelizmente o próprio Heraldo não irá ver o aparecimento da Portugal Futurista porque fecha por razões monetárias no final desse mês, mas é o único documento que nós temos. Portanto, esse documento está lá, é uma reprodução, porque o Heraldo é um jornal muito grande e portanto só dá para aparecer lá como reprodução, ao lado do outro documento que de certa forma faz alguma luz sobre então esta datação do surgimento da Portugal Futurista, que é um documento que está no espólio do Fernando Pessoa, na Biblioteca Nacional, e que é o horóscopo que ele fez com base na informação que tinha para o aparecimento da Portugal Futurista e para a apreensão. Na mesma folha ele faz o horóscopo para as duas coisas. E, portanto, sabemos através desse horóscopo quais são as datas correspondentes. Portanto, será o 31 de outubro às 9 da manhã, é vendido o primeiro exemplar, e depois é apreendido dia 2 de novembro. E é interessante termos não sabemos, portanto temos de fiar-nos no que o Fernando Pessoa fez. Não sabemos concretamente até ser encontrado o auto de apreensão, se algum dia o for, mas é uma boa indicação de qual é que é, então, quais é que são as datas que nós podemos... A janela temporal, exatamente. Porque é curioso, há muitas histórias que falam... Há pessoas que dizem que foi à porta da tipografia. E Fernando Pessoa nunca faria um horóscopo com estas datas e horas tão concretas. Sim. Se não tivesse essa informação à priori. E nessa vitrine também está outro documento, um bocadinho mais abaixo, que é uma carta, não é uma carta, mas é um texto que o Fernando Pessoa escreve em 1918, já em plena ditadura do Sidónio Pais, em que ele reflete um pouco, é uma carta em inglês, um texto em inglês, desculpe, em que ele reflete um pouco sobre o aparecimento da Portugal Futurista. E este é um documento muito interessante porque ele fala, diz lá numa das linhas, que o Portugal não sabe como é que o Portugal Futurista alguma vez pode ter sido publicado, porque era realmente muito polémico, por todo o contexto, não é? E também pelo próprio conteúdo da revista, não é? Basta ir ao manifesto do Álvaro de Campos, tem aquela merda, não é? E o atenção em caixa alta, portanto, para além de todas as coisas em relação à guerra dos outros manifestos do Almada e de outras pessoas, portanto, e esse documento diz que, muito claramente, também não podemos saber se é exatamente o que aconteceu, mas que aparentemente a Portugal Futurista foi apreendida porque foi vista num escaparate. Portanto, foi vista numa montra e foi imediatamente apreendida pela polícia. Portanto, são esta vitrine, de certa forma, é uma porta de entrada. Eu decidi não fazer na exposição, não condicionar a visita a nenhum visitante. Há, de certa forma, duas portas de entrada, esta é uma delas, mas preferia que as pessoas vissem as coisas e que equacionassem na sua cabeça, sendo especialistas ou não, ou simplesmente pessoas que estão ali, não é? E também podemos pensar que o contexto da Biblioteca Nacional as pessoas que normalmente vão lá são pessoas
que já têm, de certa forma, um conhecimento mais avançado, mesmo não seja de literatura, mas portanto eu tive esse cuidado de não fazer uma exposição que fosse nem demasiado explicativa, nem demasiado encriptada, de certa forma, nem direcionada para as pessoas fazerem o seu próprio percurso. E, portanto, essa é uma porta de entrada, essa vitrine que tem, então, todos estes bocadinhos, estas brechas de luz que nos podem ajudar a contar a história. Ricardo, em 2015 podemos dizer que houve quase uma confluência de géneros e de vontade de fazer qualquer coisa de profundamente inovador, mesmo que fosse uma confluência de várias correntes. Em 1915. Em 1915. Mesmo que fosse qualquer coisa que amalgamasse as correntes literárias que vários dos participantes estavam a inventar, por assim dizer, e Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro eram um desses casos, mas podemos dizer que na gênese estava qualquer coisa de talvez mais nacional. Em 1917, com a Portugal Futurista, todo o projeto da própria revista entra a reboque, entre muitas aspas, de um homem chamado Filippo Tommaso Marinetti, um italiano, o pai do futurismo e autor do Manifesto Fundacional em 1909. Não é, de certa forma, estranho que um grupo com tanta gente cosmopolita, pensando, por exemplo, num Raul Leal, no Mário de Sá Carneiro, num próprio Santa Rita Pintor, que passaram vários anos antes temporadas em Paris, onde toda a informação europeia circulava, nomeadamente a de Marinetti e dos seus primeiros discípulos. Porque é que será que em Portugal, efetivamente e em plano editorial, o futurismo só chega, se assim o quisermos chamar, ou a versão portuguesa do futurismo só chega quase 10 anos depois de ter nascido em Itália? Sim, o futurismo em Portugal há três polos, sobretudo, de futurismo, não é? Há este polo de Lisboa e há no Algarve, como já referi, todas as pessoas que estavam à volta do Heraldo, sobretudo desta última série. E também temos de ver que Portugal Futurista tinha o seu diretor oficial, portanto é o que diz na revista, é o Carlos Filipe Porfírio, que é um ilustre algarvio, que está ligado então é pintor e está ligado a estas lides futuristas no Algarve. Portanto, esta ligação, por isso é que há uma das vitrines da exposição que tem esta ligação ao Heraldo, em todas os intercâmbios que houve entre este comitê futurista, nomeadamente o Almada Negreiros e as pessoas dessa coluna futurista, que assinavam em pseudónimo, e o Carlos Filipe Porfírio era um deles. Portanto, e há o outro terceiro polo, que é o de Coimbra, e o de Coimbra, que é de 1916 também. Portanto, há todo um grupo do futurismo chamado Coimbrão. Eu digo futurismo de Coimbrão, não no sentido pejorativo, é a mesma denominação até da Rita Marnotte, que a professora Rita Marnotte vai falar nesta jornada futurista, numa jornada futurista que está a organizar lá na Biblioteca Nacional a propósito da exposição, e é este o título que ela deu à comunicação dela. Ela é especialista sobre o futurismo que se passou em Coimbra, e portanto de certa forma esta parca adesão ao futurismo em Portugal também, quer dizer, temos também de ver que em 1909 foi logo traduzido. O Diário dos Açores traduziu logo o manifesto, que saiu no Figaro. Era o próprio Heraldo, foi o primeiro a dar notícia disso, e é uma das coisas que também estão na exposição, uma vitrine dedicada só a esta história do futurismo. E 4 dias depois o Diário dos Açores faz então imprime todo o manifesto traduzido, portanto não dista muito de fevereiro para agosto. Portanto, há algum interesse, mas está sobretudo nestes primeiros anos, 1909 até ao aparecimento
do futurismo em Coimbra e de algumas tímidas manifestações de futurismo, toda uma confusão de termos também, que também temos de ver isso. O modernismo e o futurismo são termos que são usados quase para tudo, não é? Tudo o que seja fora da norma, tudo o que seja tudo o que não seja canónico, portanto, tudo o que não seja Dantas, digamos assim, para trazê-lo aqui para a conversa. E, portanto, há realmente, nestes anos de 16, 17, surge de repente, e depois em Coimbra também, em 25, também há um surgimento de alguns poetas em volta de um futurismo, mas sobre isso a Rita Marnoto falará muito melhor do que eu. Mas é muito curioso porque há uma peça em especial que eu gosto bastante em relação a esse futurismo de Coimbra, que é em 16 digamos um contra-manifesto em relação ao manifesto anti-Dantas do Almada, por alguém de Coimbra, que é o Francisco Levita, creio, e ele escreve um próprio manifesto a dizer contra esse atacar do Júlio Dantas por parte do Almada. Portanto, se nós começamos a investigar e começamos a ver todas estas ligações, percebemos que há um interesse latente sempre. Obviamente que as publicações não são só aquilo que existe, não é? Portanto, todo o interesse é difícil de aferir se não temos estes dados editoriais, não é? Portanto, realmente só surge em termos de livro, ou de revista, ou de publicação, passados 7 anos, não é? 5, 7 anos, mas há todo um interesse, aliás, a própria correspondência do Mário de Sá Carneiro com o Fernando Pessoa diz-nos isso. Há uma carta em especial em que ele fala, em que o Mário de Sá Carneiro, nós não temos as outras, não é? Em que o Mário de Sá Carneiro diz ao Fernando Pessoa: acabei de ir à Galeria Sagode, que era assim, uma espécie de antro futurista, e comprei, que eles estavam lá com grandes tropelias futuristas, e comprei o manifesto. Ele diz na mesma carta: comprei não o manifesto, mas o livro, que também está na exposição, que eu também pedi para a exposição, que era de certa forma uma antologia que se chama I Nuovi Poeti Futuristi. Portanto, são os poetas futuristas, é uma antologia de 1912, e que eles todos leram. O próprio Apollinaire tinha esta antologia. Portanto, a todas as pessoas que no fundo estavam interessadas no mais inovador da literatura, então tinham este manifesto, seja por reação contra, ou seja por adotar. O próprio Mário de Sá Carneiro, quando faz a manicure, não é? Aquilo é uma blague, não é? Ele diz que aquilo é só uma blague, no entanto torna-se o poema mais canónico futurista que nós temos. É verdade, isso é muito irónico, não é? Portanto, há os próprios modernistas, nem todos são futuristas, portanto há até fazem isso quase a gozar com o futurismo, não é? Ora bem, as minhas balizas de Marinetti, do fundador da corrente, colocam-no a morrer em 1944, Sim. ainda antes de testemunhar o final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do fascismo que ele apoiou. Há de facto estes níveis de sombra e coisas menos interessantes, nomeadamente na área política. Esta crença que Marinetti passou a ter, a dado passo da sua carreira, de que a consequência lógica do futurismo acabaria por desembocar no fascismo e, portanto, inscreveu-se inclusive no Partido Nacional Fascista italiano, e a partir daí começou naturalmente a perder seguidores por toda a Europa, também aqui por Portugal. Mas se recuarmos a um tempo mais puro, presumo que tenha sido no mínimo curioso para o Ricardo montar uma exposição numa Biblioteca Nacional de Portugal, quando se sabe que parte do Manifesto Futurista de Marinetti advogava de certa forma a destruição das bibliotecas, dos museus, a erradicação das cidades históricas para, por sobre os escombros, construir então qualquer coisa de novo que não fosse arrumadinho, e que tivesse qualquer coisa de anarquia. Sim, de certa forma é prolongar esse ato futurista, e isso é muito engraçado e irónico, isso agrada-me bastante.
enquanto poeta, não é? De certa forma posso falar também nessa voz, porque apesar do conteúdo nem sempre ser a coisa mais ética, não é? Ele tinha um texto que era Guerra, a única higiene do mundo, não é? Digamos, não se pode dizer que é. Portanto, eu acho que eles estavam ainda numa forma de... ainda não tinham visto não viram o século XX todo para perceber que a guerra realmente era a coisa mais atroz da humanidade. Mas também temos de pensar na guerra como num sentido mais metafórico, não é? E realmente o futurismo surge numa época em que há, portanto, a guerra, comumente diz que a Primeira Guerra Mundial começa ao século XX, não é? Porque realmente foi um separar de águas completo, mas eles próprios, enquanto criadores, essa geração toda, também têm esse desejo, de uma forma ou de outra, de quebrar, não é? Quebrar com o passado dos grandes criadores que ficaram, claro, não é? Porque naquela altura também havia escritores mais arrière-garde, não é? Assim, não estavam tão avant-garde, não é? Mas eu penso que o Marinetti realmente, quando se degenerou, criou um partido futurista, um partido político futurista em 18, não é? E depois acaba por fundir esse partido no Partido Nacionalista Italiano. Portanto, é realmente o momento em que aquilo se degenera tudo, não é? Em relação ainda à antologia que estava a falar há bocado, há duas antologias futuristas, sobretudo, no cano italiano. Em 1912, há o I Poeti Futuristi, e depois, em 1925, há I Nuovi Poeti Futuristi. Portanto, é uma segunda antologia com outra geração, a geração seguinte, e o próprio Marinetti é o que faz a edição desses nomes, não é? Que reúne esses nomes para as duas antologias, mas nota-se muito, eu consultei as duas e nota-se muito a diferença, porque nós temos de pensar que o futurismo, também para ver a outra pergunta que me fez, o futurismo, em termos de periodização, só podemos colocá-lo entre 1909, não é? E para algumas pessoas até antes, porque há um catalão, por exemplo, o Gabriel Alomar, que fala dessa palavra, futurismo, não neste sentido que depois o Marinetti vai dar, e ele fala disto logo nos primeiros anos do século XX, logo nessa primeira década antes do Marinetti, e depois temos de ver que há sobretudo duas outras correntes, o dadaísmo e o surrealismo, que surgem já. O surrealismo, como sabe, o Apollinaire foi a primeira pessoa a usar essa palavra a propósito de um bailado russo, que também estão lá e que é um dos manifestos portugalísticos, também está lá na exposição. O Apollinaire usa a primeira vez essa palavra em 1917, portanto, sobre o Parrad, que é um dos bailados russos que por acaso não veio a Lisboa nas apresentações que esteve cá. Mas, portanto, o surrealismo começa mais ou menos em 17, As Mamas do Tiresias, não é? Que é onde ele faz também é a primeira peça surrealista, e depois o dadaísmo em 16, Cabaret Voltaire, na Suíça. Portanto, temos de pensar que, e para isso foi muito importante, eu defendo que o futurismo foi, de certa forma, a primeira grande corrente avant-garde, não é? De vanguardismo, de vanguarda verdadeiramente inovadora, e que vai levar a outras coisas que existem na Europa, como o dadaísmo e o surrealismo, vai levar a elas, mas elas próprias são outra coisa e tornam-se outra coisa, não é? E, portanto, lá está, em 1924, o André Breton, não é? E já ele teoriza sobre o surrealismo, portanto, a antologia de 25 já é uma outra coisa. Exato. Que já tem conexões com uma poesia mais afastada do que é aquilo dos primeiros anos, esses primeiros anos entre 1909 e 1916-17, que eu acho que é realmente o período do futurismo e que nós, no fundo, também tivemos lá. Não é? Há sempre a tentação e a inevitabilidade de comparar, até pela proximidade e pela coincidência de nomes, continuar a falar sempre da Orfeu quando se fala da Portugal futurista. Uma das características que, para mim, enquanto investigador mais especializado em Fernando Pessoa, passa por achar esta coisa quase estranha,
de duas revistas onde o escritor participa. E se formos a ver tanto em Orfeu como na Portugal Futurista, o ortónimo, Fernando Pessoa ele mesmo, fica apagadíssimo e quase na retaguarda, enquanto aquele que verdadeiramente se lança, tanto no Orfeu como depois com mais abalos telúricos, ainda na Portugal Futurista, é Álvaro de Campos. Já Mário de Sá Carneiro dizia que a Ode Marítima de Álvaro de Campos da Orfeu era a peça perfeita do futurismo, e entretanto em Portugal Futurista vamos encontrar o Ultimátum de Álvaro de Campos, que é uma coisa tremenda. Não é o mais tremendo da revista, mas é qualquer coisa tremenda. No seu entender, porque é que será que Fernando Pessoa, tanto num projeto como noutro, se deixar tanto para trás ou nos bastidores e dar todo o palco e mais algum ao seu heterónimo quase de certeza preferido? Bem, eu acho que isso está relacionado com a sua, assim, de repente, diretamente, com a sua teorização que ele fez nesses anos, desde 13 até à morte de Sá Carneiro em 16, que ele fez sobre então, o interseccionismo, depois o paulismo e depois o sensacionismo, não é? E também é uma das coisas, antes de responder diretamente à sua pergunta, há uma das coisas que estão na exposição, que é uma carta de 11 de julho de 1917, portanto 3 meses mais ou menos antes de surgir a Portugal Futurista, em que ainda o Fernando Pessoa fala de um terceiro número de Orfeu, em que ele pede, eu coloquei essa carta lá, uma carta que ele escreve a José Pacheco, eu coloquei essa carta lá precisamente como essa provocação da aproximação entre as duas revistas, não é? Há muito na Portugal Futurista, acho que há muito Orfeu, temos os poemas ortónimos do Fernando Pessoa, claro, mas essa carta aponta porque realmente, e é uma obsessão que vai ser continuada até ao fim da vida do Pessoa, em ter esse número saído, esse terceiro número de que há provas, não é? Que depois mais tarde foram editados, finalmente esse número saiu em 1984, creio. Portanto, há uma ligação dupla realmente do Fernando Pessoa com o futurismo, não é? Ele, por um lado, ele não considerava, eu acho que ele considerava o futurismo uma blague, não é? Por um lado. E por outro lado, também, como grande atento às correntes de então, não é? Tinha um interesse latente, não é? E eu creio que o Álvaro de Campos serviu para ele se manifestar nesse sentido, criativamente, não é? É muito curioso o manifesto aparecer, este manifesto do Álvaro de Campos aparecer na Portugal Futurista, porque foi feita uma separata, que também está lá na exposição, que também coloca em questão algumas destas datações, porque o manifesto é um manifesto do Ultimato de Álvaro de Campos, que todos nós conhecemos muito bem, e depois ele decide fazer uma separata com exatamente o mesmo texto, com apenas uma mudança. Na capa vem dizer poeta sensacionista. Portanto, ligando ao início da minha resposta, eu penso que ele, tal como o Apollinaire, certo? De resto, porque o Apollinaire também não gostava do termo futurista, preferia chamar todos estes ismos do início do modernismo, o l'art varié, portanto, uma arte variada, e de certa forma vai ao encontro da Sónia Delaunay, o simultaneismo, que também está aqui na Portugal Futurista, com os saltimbancos do Almada. Portanto, eu creio que o Fernando Pessoa, por um lado, que escrevia ortónimo, em nome próprio, mas por outro lado queria se distanciar dizendo que não era futurista, mas era sensacionista, porque isso era realmente... Há quem diga que o sensacionismo, como Fernando Pessoa criou e o definiu, era uma versão muito portuguesa e pessoana do futurismo. Pois, não é? Exatamente. E é isso que eu acho que ele decidiu fazer, não é? E continuando, por um lado, a tentar que esse Orfeu, que ele estava muito mais ligado, saísse. Não é? O que é fabuloso em termos de escrita para um leitor, quando nos colocamos na pele exclusivamente de leitor, é esta capacidade que nos manifestos
muito ao contrário de outros, era um caso único. Almada Negreiros podia colocar na sua explosão de raiva, de ebulição, quase que nos dá a entender que aquela escrita foi suada em sangue, enquanto se cuspia o ódio, embora sempre numa vertente formativa, como que a convocar os leitores, portugueses essencialmente, para fazerem qualquer coisa de mais duradouro, mais sólido, mais profícuo, até mais em bem da nacionalidade. Mas, de qualquer das formas, aqui em Portugal Futurista, no final do manifesto às gerações futuras, para qualquer português, ainda hoje em dia, ler um texto que parece uma avalanche e que depois termina com esta afirmação: o povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portugueses. Só vos faltam as qualidades. Isto é... é uma botada e é uma provocação que é o que ele era. Não é... Esta é daquelas que às vezes até é difícil perdoar. Pois, nós acho que todos os portugueses gostam também de dizer mal de si próprios, não é? Sim, e talvez por isso tínhamos... Ele incorporou bem essa faceta. Tanto Almada no coração, mas é muito estranho. Sim, eu acho que o Almada tinha essa característica muito performativa. Não tenho cuidado em usar este termo porque não se pode falar de performance neste tempo, né, como nós falamos hoje em dia. Mas eu tinha realmente esta capacidade de... estes manifestos são muito bem escritos, não é? São textos muito bem escritos, são textos que nos falam muito, não é? Ainda hoje. É muito curioso que ele abre Portugal Futurista, também é outra das mitologias, por causa de toda a história mal contada. A edição da revista, não é? Apresenta 2 encartes, 2 folhas volantes. Uma delas, que é a segunda, a primeira é uma publicidade da Ingo Madeira, que iria aparecer, a novela vulgar lisboeta do Almada, que iria aparecer daí a 15 dias. A segunda é o Manifesto dos Balados Russos. E o Manifesto dos Balados Russos é um manifesto que ele escreve exatamente nesse sentido que estava a dizer, que é no sentido de promover a alma portuguesa, de dizer: português, vai ver, atenção, é assim que ele começa: português, atenção, vai ver os bailados russos, porque é a melhor coisa, é a coisa mais inovadora, se fores ver e compreenderes, vais tornar-te um europeu, porque essa também era a grande obsessão. E também, de certa forma, isso liga-se ao Orfeu, porque, como sabe, o Orfeu, sabemos através das correspondências do Mário de Sá Carneiro e do Fernando Pessoa, que foram os grandes impulsionadores, era para se chamar Europa, não é? Numa das primeiras fases. Portanto, tinha todo um caráter cosmopolita que a Portugal Futurista tem, não é? E, portanto, esse manifesto dos balados russos, que é mais curto que o Ultimato Futurista às Gerações Portuguesas do século XX, tem esta capacidade de falar, tentar-se interpelar o público português. E curiosamente, ele quando escreve este manifesto, ele ainda não viu os balados russos, ele só viu imagens dos balados russos. Também é uma coisa que está na exposição na Comédie Illustrée, que era uma publicação que acompanhava regularmente, uma publicação periódica, que acompanhava regularmente tanto as performances, digamos assim, dos balados russos, nos vários sítios, mas sobretudo em Paris, e era uma publicação que eles liam, que chegava das pessoas que estavam em Paris, dos amigos que estavam em Paris, nomeadamente o Mário Sá Carneiro, e, portanto, ele como artista, não é? Portanto, deslumbrado pela parte visual do mundo, não é? Ele deve ter ficado deslumbrado só com os fatos criados, não é? Para os bailados russos, com as aguarelas do Leon Bakst, não é? E depois, mais tarde, quando finalmente vê os bailados russos, ele depois publica em várias outras publicações periódicas, nomeadamente na Atlântida, logo no final, em dezembro, publica logo os seus próprios esquiços, nomeadamente da Sherazade, que eu penso que foi aquele que talvez tenha tido mais impacto nele. E Almada Negreiros, num eixo central, tanto na Orfeu como na Portugal Futurista,
mas há outra vez, e para deixarmos o assunto de comparação, duas diferenças muito marcantes. Há um polo ou uma base dupla na Orfeu, sem dúvida são Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, e Mário de Sá Carneiro, entretanto, morre já. Portanto, Fernando Pessoa manda o seu soldado Álvaro de Campos participar mais até do que ele incisivamente na Portugal Futurista, mas o eixo que existia nos comandos da Orfeu é substituído claramente por dois artistas plásticos, curiosamente. Sim, sim. E acho que isso se nota bastante na revista, verdade, não é? É verdade. Santa Rita Pintor e Almada Negreiros têm uma relação cultural e profissional que vem até de antes da publicação da Portugal Futurista, em novembro, em abril. Já estava Almada em cima do palco com aquela fotografia icónica. Era tão bom que houvesse vídeos ou filmes. Exato, já nessa altura já havia, mas não tivemos a cobertura, até porque, enfim, umas 200 pessoas na assistência com boa vontade. De qualquer das formas, também foi, para quem lá esteve, com certeza uma sessão tremenda. Um Almada Negreiros com o seu material texto e a ler os outros manifestos futuristas, e em bastidores um Santa Rita Pintor que coadjuvante e, de certa forma, até a mexer os cordelinhos. Um outro homem misterioso de que quase não se sabe nada. Não temos nada. Mandou destruir a sua obra após a morte. Morre em 1918, consumido pela tuberculose. Mas teve sempre um eixo fundamental nestes dois projetos e em outros que se foram... São os dois, realmente eu acho que são os dois o grande eixo comparativamente ao Orfeu. Realmente deixam de ser o Mário de Sá Carneiro que morre entretanto, e o Fernando Pessoa, e os impulsionadores desta revista são realmente eles os dois. Ainda bem que fala do Conferência Futurista, porque realmente é uma parte da revista muito importante. Temos integralmente o programa numa das páginas, que creio é a página... É mais para o fim. É verdade, já estamos nos... A página 35, é que tem a tal fotografia das calças de balão, muito conhecida, e é uma parte, exatamente. Está. É um texto de documento muito importante, e é uma parte também integrante da exposição precisamente por causa disso, não é? Porque não só pela conferência em si, não é? De abril, de 14 de abril, mas também porque há os recortes de imprensa, há muita coisa sobre isso, sobre pessoas que escreveram sobre a Conferência Futurista, mal, nomeadamente, não é? É muito polémico, mas também porque depois a restante parte da revista, se reparar, tem os manifestos que foram lidos nessa Conferência Futurista, o Music Hall, a Manifesto da Luxúria da Valentine de Saint-Point. Portanto, percebemos, por um lado, porque a primeira parte da revista, digamos, é mais Santa Rita. É uma revista que tem estes dois eixos. Mais para o fim, acaba por ser mais Almada. Os primeiros é um artigo sobre o Santa Rita, pelo Rebelo Betancourt, depois temos o poema do Apollinaire, temos também um poema do Saint-Rare. Portanto, todos chegaram via Sónia Delaunay de Paris, estes dois poemas, já agora. Mas esta primeira parte, mais elogiar o Santa Rita, e a segunda parte, mais elogiar, digamos assim, o Almada. As próprias folhas volantes que se falava há pouco, não é? São duas folhas volantes que também têm uma história curiosa, porque também ninguém se tinha debruçado sobre isso. A engomadeira sobre a engomadeira há 3 variantes que se conhecem dessa folha volante. Desconhecia completamente. Portanto, há uma delas que é muito curiosa. Há aquela que é mais conhecida, que portanto, é um papel seda muito fininho, que tem só normalmente a frente, e tem brevemente, novembro de 1917, digamos, a grande parte dessa folha é a imagem que nós conhecemos da capa da novela vulgar Lisboeta da Madeira, e depois
Noutra variante, que descobri muito por acaso, quando no início deste ano, quando fui pedir para ver o exemplar da Portugal Futurista na Gulbenkian, o exemplar que eles têm, que está depois, entretanto, está na exposição, e nessa altura a Mariana Pinto Santos, grande investigadora e que preparou uma ótima exposição sobre o Almada na Gulbenkian, estava precisamente na Gulbenkian a preparar, portanto o exemplar não podia ser consultado, e eu fui a ver o exemplar assim, este exemplar também não tem esse encarte da Portugal Futurista, e ela disse-me, então isso aqui era em madeira, há uma folha lá no espólio do Almada, que é uma folha cor-de-rosa, que eu digitalizei e que tem é exatamente isso que eu estava a descrever. Fantástico. E depois eu depois assim, cor-de-rosa, mas que é que eles fizeram? Isto também tem a ver com outras questões tipográficas, não é? Portanto, o papel que era disponível que estava disponível nas tipografias, portanto, e depois há uma terceira variante, esta entretanto também está lá na exposição, as 3 variantes, e a terceira variante foi um outro exemplar que há no Porto, numa coleção particular, que tem não só a frente como também o verso, e o verso tem um poema do Júlio Dantas, um soneto do Júlio Dantas, que apareceu pela primeira vez num dos números, no primeiro número, creio, até da Atlântida. Portanto, e depois a segunda parte desse verso da Em Madeira é um anúncio que iria aparecer o Manifesto Anti-Dantas, a segunda edição. Portanto, há toda esta provocação do Almada, não é? Esses 2 encartes, por um lado, a Em Madeira, publicidade ao seu livro que iria aparecer, e por outro, os Balados Russos, manifesto que ele redigiu, que depois assinou pelos 3, pelo portanto, o José Pacheco e o Rui, como é que ele se chama? Esqueci-me do nome do músico. Portanto, ele assina pelos 3. Portanto, estes 2 encartes são publicidade encoberta ao próprio Almada, se formos a ver, não é? E, portanto, é muito curioso pensar as coisas nestes termos. Falámos de futurismo. E antes de saltarmos para o futuro, e quase no final desta hora, em que as conversas acabam por ser sempre como as cerejas, a automação, neste caso, não fez falta nenhuma. Queria perguntar ao Ricardo o que se acha que é legítimo dizermos que houve, antes de mais, um pré-futurismo em Portugal. Se considerarmos, vamos mais para trás de 1917, a anos muito parecidos com o manifesto fundacional de Marinetti, e vamos encontrar muito perto disto a cena do ódio de Almada Negreiros, a ode triunfal e a ode marítima de Álvaro de Campos Fernando Pessoa, o Manucure de Mário de Sá Carneiro, que já falámos. Tudo isto seriam esquiços do futurismo à portuguesa? Bem, isso volta outra vez ao Apolinério e ao Pessoa, porque realmente usar a palavra futurismo é muito forte, não é? Talvez porque o futurismo tem certas características, como qualquer ismo, não é? Que o define. E, portanto, talvez se nós tirarmos esses ismos e pensarmos mais numa arte variada que se faria no período, talvez podemos pensar num pré-futurismo, mas acho que não se pode falar abusivamente de colocar o termo a esses textos, nomeadamente a cena do ódio, porque realmente, bem, para já eles não se consideravam assim, já existia esse termo e eles podiam ser declaradamente dito que eram futuristas. O próprio Almada, não é? Como sabe, fez isso. Orfeu, portanto, futurista e tudo. Exato, lá está. Portanto, só nesses casos é que a gente pode realmente falar de um futurismo. Agora, claramente, há ideias que eles vão buscar a vários sítios, portanto, de coisas que leem, de publicações de outros sítios, de livros de poesia. Portanto, há toda uma contaminação, sobretudo a quem está atento à Europa, não é? De outras ideias que de certa forma estão ligadas ao futurismo, mas é mais, se calhar, são textos vanguardistas, podemos mais dizer assim, não é? O próprio Cena do Ódio iria aparecer no 3º número do Orfeu, não é? Portanto, é curioso ter referido isso, porque realmente é claramente um texto
ergo-me outra vez demolidor não é? Para a consciência nacional, só o perdoamos e adoramos, porque de facto é um destruir para construir, e isso de facto era extremamente, tinha tudo a ver com o futurismo, como Marinetti o definiu nos bons velhos tempos. Exatamente, eu acho que sim. Acho que o próprio esses textos que foram tão bem ditos pelo Mário Viegas, estou-me a lembrar dele, ergo-me pedrasta, popada de imbecis, não é? É muito importante ele ter escrito esses textos para deixar realmente essa ligação ao que melhor se fazia na Europa de então, não é? E para mim, o Almada tem esta sua faceta dos manifestos, é uma que me interessa em particular. No caso dos portugueses, nota-se, e até pela desgraça que foi o envolvimento de Portugal na Primeira Guerra Mundial, nota-se que de facto há qualquer coisa que poderia não haver nos escritores estrangeiros do tempo, uma aversão total à guerra. Ainda em 1919 temos Fernando Pessoa, nesse texto que referiu, escrito em inglês, em 18, portanto a classificar a aventura da Portugal futurista e a dizer, ele ortónimo, que Álvaro de Campos lhe tinha contado em conversa, que não interessava quem ganhasse a guerra, porque eram todos pigmeus. E, portanto, gente menos que nada, e que do fim da guerra qualquer vencedor seria sempre um pigmeu. Sempre aquela ideia do verdadeiro general que se interessa em conduzir mais a paz do que a guerra. Sim, sim. Isto leva-me a pensar no Fernando Pessoa, que utilizou Álvaro de Campos para ir à frente das batalhas literárias, mas que em 1926, o texto não tem data de concepção, apenas lhe conhecemos a data de publicação, vai publicar em 1926 na Contemporânea um texto que está rigorosamente nos antípodas daquilo que Almada Negreiros falava sobre a guerra e a Europa. É o célebre O Menino da Sua Mãe, em que a abordagem aqui é completamente teatral na mesma, sim. Mas aqui estamos a ir aos triste, dramas, à tristeza que pode provocar um cadáver de um soldado português que não regressa aos braços da sua mãe. Nesse aspecto ele talvez tenha conseguido fazer a síntese mais do que os outros. Sim, eu penso que pela Europa inteira daquilo que eu conheço, há alguns escritores que são uma coisa antes da guerra e outros depois da guerra. Portanto, realmente é aquilo que eu estava a dizer há pouco. A guerra é realmente o definidor de águas, para separar as águas. Portanto, há toda uma Europa antes e uma Europa depois, não é? Há aqueles escritos que foram publicados pela Assírio Alvim, do Walter Benjamin, não é? Sobre a Europa antes e depois da guerra, e realmente o mundo antes da guerra, tal como aparece nos diários dele e nos escritos, é uma outra Europa. Portanto, eu penso que esse poema também pode ter essa nostalgia, não é? Da infância do próprio Pessoa, não é? Ele que saiu daqui também passou a infância lá, não é? Na África do Sul, portanto, entre os 5 e os 15, creio, não é? Os 7 e os 17. 7 e os 17, pronto. E realmente é uma época charneira da nossa formação, vida, não é? Sim. E que, por um lado, ainda bem, porque tornou digamos, um cidadão do mundo. Um cidadão do mundo, portanto, um poliglota e verdadeiramente bilíngue, não é? Mas, por outro lado, eu acho que ele devia ter essa nostalgia do lugar, não é? Esse desprendimento das raízes, não é? Eu sempre olho a figura do Pessoa um pouco como uma pessoa muito triste, não é? Nunca a própria vida dele, a biografia dele, apesar pela leitura das cartas que foi visto posteriormente e todas as coisas de que ele fala noutros textos, parece uma pessoa bem com a vida, quer dizer, bem com tudo o que está à sua volta, mas sempre uma pessoa muito, muito Bernardo Soares, digamos assim, que era a tal semi-heterónimo,
para onde as coisas iam, os papéis iam, ele escrevia naquelas horas em que não era o próprio, não é? Que estava mais... não me lembro da citação de cor, a citação mais conhecida, que é, todas as coisas que vão para... Escreve Bernardo Soares naqueles momentos em que eu não estou... não estou tão aí, eu estou muito cansado. Exato, estou mais cansado, penso que essa é a palavra que ele diz. Portanto, eu acho que ele é muito... É muito Bernardo Soares, não é? Num modo geral. Ricardo, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, e depois destas ideias tão interessantes que aqui ficaram, a minha última pergunta vai ser bastante prosaica, até porque interessa, já todos sabemos, que a Mostra Portugal Futurista e outras revistas de 1917 está patente na Biblioteca Nacional. Sim, sim. Mas falta-nos saber os pormenores mais direcionados para as visitas de toda a gente, até porque, como já dissemos, a entrada é gratuita. Sim, sim. Como é que as pessoas poderão chegar mais facilmente à Biblioteca Nacional e de que horas a que horas e em que dias da semana? Portanto, a exposição está patente na Biblioteca Nacional à entrada da sala de leitura. Há vários espaços expositivos, é aquilo que se chama a sala de referência, onde nós pedimos os livros, e há várias exposições nesse átrio, mas a minha é que está mais próxima da sala de leitura, e é uma exposição que está aberta entre as 9h30 e as 7h30, todos os dias. Portanto, as pessoas podem chegar. A Biblioteca Nacional é um sítio muito central, fica atrás da cidade universitária, portanto, tanto o metro da cidade universitária como de Entre Campos, da linha amarela, e também há imensos autocarros a passar à porta. Agora é uma questão de decisão. Ora bem, já sabem, a exposição Portugal Futurista e outras revistas de 1917, comissariada pelo meu convidado desta semana, Ricardo Marques, um trabalho admirável que merece ser visto com entrada, repito, gratuita, porque a cultura vale a pena. Agradeço, Ricardo, a sua presença nesta edição atípica e peculiar, sem automação computadorizada, de Fernando Pessoa para todas as pessoas. Costumo dizer que é um Fernando Pessoa como nunca se ouviu. Hoje, de facto, nunca se tinha ouvido uma emissão assim, tão em registro, tertúlia. Para a semana, aqui voltamos à Rádio Movimento, aqui em antena, já de seguida vem o programa Convergências. Fiquem por aí que vai valer a pena. Obrigado, até para a semana.